Neurociência e a relação do uso de celular, privação do sono e perda da performance física do atleta de base no vôlei. Direitos autorais. Pesquisa elaborada para estudo pessoal. Professor Roberto de Oliveira. Abril de 2026. Você sabia que o simples hábito de usar o celular após o treino pode estar destruindo silenciosamente o desempenho do seu atleta, noite após noite, célula após célula? Este artigo investiga, com profundidade científica e aplicabilidade prática, a tríade que vem preocupando técnicos, preparadores físicos e gestores esportivos: o uso excessivo de dispositivos móveis, a privação do sono e o comprometimento da performance física em atletas de base do voleibol. Compreender como o cérebro do jovem atleta responde a estímulos digitais noturnos, como a arquitetura do sono é sabotada pela luz das telas e como tudo isso se traduz em perda de força, lentidão de reflexos e queda na coordenação motora é, hoje, uma das questões mais urgentes no desenvolvimento esportivo de alto rendimento. Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de extensa revisão teórica e análise crítica de estudos nacionais e internacionais, reunindo contribuições da neurociência do sono, da fisiologia do exercício, da psicologia esportiva e das ciências da saúde aplicadas ao esporte. Os achados aqui apresentados têm aplicação direta na rotina de clubes, federações, centros de treinamento, escolas esportivas e programas de desenvolvimento de talentos. Gestores esportivos, diretores de desempenho e profissionais de recursos humanos de organizações esportivas encontrarão neste trabalho não apenas diagnósticos, mas caminhos concretos para transformar a cultura de sono e uso tecnológico nas categorias de base. Resumo. O presente artigo examina, sob a perspectiva da neurociência aplicada ao esporte, as inter-relações entre o uso de dispositivos móveis, a privação do sono e a deterioração da performance física em atletas de base do voleibol. O objetivo geral consiste em analisar, à luz de evidências científicas atuais, como a exposição noturna à luz emitida por dispositivos móveis altera a secreção de melatonina, fragmenta a arquitetura do sono e compromete os mecanismos de recuperação física e cognitiva necessários ao rendimento esportivo de alto nível. A metodologia adotada é de natureza teóricos-exploratória, estruturada por meio de revisão bibliográfica sistemática. Os achados indicam que mesmo reduções moderadas na duração e qualidade do sono, frequentemente associadas ao uso de celulares após as 21 horas, produzem efeitos significativos sobre marcadores de desempenho físico. Conclui-se que a gestão do sono deve ser incorporada como componente central do planejamento de treinamento nas categorias de base. Palavras-chave: neurociência do sono, voleibol de base, privação do sono, celular e desempenho esportivo, ciclo circadiano, recuperação atlética. Introdução. A adolescência representa uma das fases mais críticas do desenvolvimento humano, caracterizada por transformações neurobiológicas profundas que afetam diretamente a consolidação de aprendizagens motoras, a regulação emocional e os padrões de sono. Para jovens atletas que integram categorias de base no voleibol, esse período assume uma dupla exigência: suportar as demandas crescentes do treinamento esportivo sistematizado e, ao mesmo tempo, navegar por um contexto social hiperestimulado pela tecnologia digital. A convergência desses dois mundos tem produzido uma crise silenciosa de sono entre atletas jovens, cujas repercussões sobre a performance física ainda carecem de atenção adequada nos ambientes esportivos brasileiros. Dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, indicam que aproximadamente 45% da população mundial dorme menos do que o recomendado, com prevalências ainda mais elevadas entre adolescentes. No Brasil, pesquisa conduzida pelo Instituto do Sono revelou que mais de 70% dos jovens entre 14 e 19 anos utilizam dispositivos móveis na cama antes de dormir, com duração média de uso superior a 90 minutos após as 22 horas. Walker, 2017, Vitali et al., 2019. O voleibol, modalidade esportiva de alta complexidade técnico-tática, demanda do atleta um conjunto sofisticado de capacidades físicas e cognitivas,
tempo de reação rápido, precisão no processamento de informações espaciais, potência muscular, resistência à fadiga neuromuscular e capacidade de tomada de decisão sob pressão. Todas essas variáveis estão diretamente moduladas pela qualidade e quantidade do sono. Estudos conduzidos por Ma et al., 2011, demonstraram que a extensão do tempo de sono produziu melhoras significativas na velocidade de sprint, precisão técnica e bem-estar subjetivo. A neurociência contemporânea tem avançado na compreensão dos mecanismos pelos quais a luz azul emitida pelas telas interfere no sistema circadiano humano. O núcleo supraquiasmático do hipotálamo, estrutura responsável pela sincronização dos ritmos biológicos, é altamente sensível à intensidade e ao comprimento de onda da luz. A exposição noturna à luz de ondas curtas, predominante nos displays de smartphones, suprime a secreção de melatonina pela glândula pineal, retardando o início do sono e fragmentando as fases de sono profundo essenciais à recuperação atlética. Chang et al., 2015, Kajoshin et al., 2011. O problema de pesquisa orienta-se pela seguinte questão: de que maneira o uso noturno de dispositivos móveis por atletas de base do voleibol compromete os mecanismos neurobiológicos do sono e deteriora a performance física. A hipótese central sustenta que existe uma cadeia causal mensurável entre o uso de celulares após determinado horário noturno, a supressão da melatonina e a degradação dos processos de recuperação física e consolidação motora. 2 Fundamentos neurobiológicos do sono e impacto da luz azul. 2,1 Arquitetura do sono e recuperação atlética. O sono é um estado fisiológico ativo, dinamicamente regulado por mecanismos neurobiológicos complexos. Longe de representar uma mera ausência de vigília, o sono corresponde a um período de intensa atividade cerebral e restauração sistêmica. A arquitetura do sono organiza-se em ciclos de aproximadamente 90 minutos, alternando fases de sono de ondas lentas, NREM, e sono REM. O sono NREM subdivide-se em 3 estágios: N1, adormecimento superficial, N2, caracterizado por atividade difuso do sono, importante para a consolidação de memórias procedurais, e N3, sono profundo, fase de máxima restauração física, com maior liberação de hormônio do crescimento, síntese proteica muscular e regulação imunológica, de Ekelman e Borne, 2010. O sono REM predomina nas últimas horas do ciclo noturno e associa-se à consolidação de memórias motoras complexas, processamento emocional e integração de padrões de movimento aprendidos durante o treinamento. Walker e Stickgold, 2004, demonstraram que a privação seletiva do sono REM compromete significativamente a retenção de habilidades motoras adquiridas na véspera. 2,2 Sistema circadiano e efeitos da luz azul. O sistema circadiano é governado pelo núcleo supraquiasmático, NSQ, do hipotálamo anterior. O NSQ sincroniza-se pela luz ambiental, captada pelas células ganglionares da retina ricas em melanopsina, pigmento sensível à luz de comprimentos de onda curtos, 450-480 nanômetros, exatamente a faixa predominante emitida pelas telas de LEDs dos smartphones. Kizailer, 2013, Kajoshin et al., 2011. A melatonina, hormônio secretado predominantemente entre as 21 e as 3 horas, exerce função central na indução e manutenção do sono, além de atuar como antioxidante e imunomodulador. Em atletas, desempenha papel na regulação da recuperação pós-exercício e na sincronização dos processos anabólicos durante o sono profundo. Reiter et al., 2017. Adolescentes apresentam atraso circadiano natural, delay de sleep phase, tendência de adormecer e acordar mais tarde que adultos. Essa característica, descrita por Crowley et al., 2014, interage desfavoravelmente com horários precoces de treinamento, já produzindo déficit basal de sono. Somado ao uso noturno de dispositivos móveis, resulta em compressão significativa do tempo total de sono. 2,3 Evidências científicas sobre luz azul e sono.
A densidade de potência luminosa emitida por um smartphone moderno situa-se entre 100 e 400 lux a 30 centímetros, intensidade suficiente para ativar fotorreceptores melanopsínicos e suprimir a síntese de melatonina. Chang et al., 2015. Chang et al., 2015, demonstraram que leitura em dispositivos eletrônicos por 4 horas antes do sono suprimiu a melatonina em aproximadamente 55% comparado à leitura de livros impressos. Os participantes apresentaram aumento da latência para início do sono, redução do sono REM e menor disposição matinal. O uso crônico de dispositivos móveis 2 a 3 horas antes do sono produz reprogramação gradual do ritmo circadiano, com atraso progressivo na fase de adormecimento, fenômeno denominado social jet lag por Whitman et al. 2006. Esse desalinhamento circadiano crônico mimetiza efeitos deletérios do trabalho em turnos noturnos. Para o atleta de base, o desalinhamento manifesta-se na dificuldade de mobilização energética nos treinos matutinos, lentidão das respostas neuromusculares e redução da tolerância à fadiga. Grandner et al., 2017, documentaram que atletas com uso problemático de smartphones apresentam maiores índices de fadiga subjetiva e pior desempenho em testes de atenção sustentada. O conteúdo consumido agrega dimensão adicional. Redes sociais, jogos e streaming ativam circuitos dopaminérgicos de recompensa, produzindo estados de excitação cognitiva incompatíveis com o relaxamento pré-sono. Esselmans e Van den Broek, 2016, Billier, 2012. 3. Privação do sono e performance física no voleibol. 3,1 Impactos fisiológicos e cognitivos. A relação entre privação do sono e degradação da performance física é robustamente documentada na literatura esportiva. Mesmo reduções modestas no tempo total de sono produzem impactos mensuráveis sobre capacidades físicas e cognitivas. No voleibol, que exige integração de velocidade, potência, precisão e tomada de decisão em frações de segundo, esses efeitos assumem relevância competitiva direta. A potência muscular explosiva, essencial para saltos no ataque e bloqueio, é particularmente vulnerável. O hormônio do crescimento, secretado predominantemente durante o sono N3, atua como mediador da síntese proteica muscular. Van Coulter et al., 2000, demonstraram que redução do sono de 8 para 5 horas durante uma semana reduziu em até 70% a amplitude do pulso noturno de GH, comprometendo processos de hipertrofia e recuperação. Ma et al., 2011, em pesquisa com jogadores de basquete universitário, instruíram atletas a estender o sono para a média de 10 horas por noite durante 6 a 7 semanas. Os resultados mostraram melhoras significativas na velocidade de sprint, 3,9%, precisão de arremessos, 9% em 3 pontos, e bem-estar subjetivo. O tempo de reação, crucial no voleibol para defesa e bloqueio, é das capacidades mais sensíveis à privação do sono. Ginges et al., 1997, documentaram que restrição crônica moderada, 6 horas por noite durante 14 dias, produziu déficits de atenção equivalentes a 2 dias de privação total, enquanto sujeitos subestimavam seu comprometimento cognitivo. A coordenação motora fina, necessária para precisão no toque de bola e levantamento, depende de memórias procedurais consolidadas durante o sono. Stickgold, 2005, demonstrou que ganhos de desempenho em tarefas motoras são maiores após noite de sono completo que após períodos equivalentes de vigília. 3,2 Consolidação da memória motora e aprendizagem. A aprendizagem motora, internalização e automatização de gestos esportivos complexos, constitui o núcleo do desenvolvimento técnico. No voleibol, habilidades como ataque em tempo, bloqueio coordenado e saque flutuante exigem milhares de repetições. Parte fundamental da consolidação ocorre não em quadra, mas durante o sono. O modelo teórico distingue estabilização, horas seguintes ao aprendizado, e potencialização, dependente do sono, resultando em ganhos adicionais sem nova prática.
Walker et al., 2002, demonstraram que o sono noturno produz melhoras de 20 a 30% no desempenho de tarefas motoras sequenciais aprendidas na véspera. O substrato neuronal envolve reativação offline de circuitos corticais e hipocampais, com transferência de representações motoras do hipocampo para o neocórtex, mediada por oscilações de fuso do sono no estágio N2. Morin et al., 2008, confirmaram com ressonância magnética funcional que regiões cerebrais ativadas durante prática motora apresentam reativação durante o sono subsequente. Para o treinador de categorias de base, privar o atleta de sono após sessão de aprendizado técnico é privar o cérebro do tempo necessário para consolidar o ensinado. A prática técnica sob sono insuficiente não apenas produz execuções de menor qualidade, mas impede a consolidação noturna dos circuitos neurais. O sono REM, com baixo nível de norepinefrina, cria condições ideais para reprocessamento de memórias emocionais negativas, erros em competições e situações de pressão. Van der Helm et al., 2011, demonstraram que o sono REM reduz a reatividade emocional a memórias aversivas, processo fundamental para a resiliência psicológica no esporte. 3,3 Aspectos neuroendocrinos. O sistema endócrino mede adaptações ao treinamento, regulando síntese proteica, mobilização energética e recuperação tecidual. A privação do sono interfere produzindo estado neuroendócrino catabólico que contraria objetivos do treinamento. O cortisol apresenta padrão circadiano com pico matutino e declínio ao longo do dia. A privação do sono eleva cronicamente níveis basais de cortisol, especialmente no período vespertino, criando hipercortisolismo relativo que suprime síntese proteica muscular, aumenta catabolismo tecidual, compromete resposta imunológica e potencializa processos inflamatórios. Lepro et al., 1997, Spiegel et al., 1999. O eixo sono-hormônio do crescimento IGF-1 é crucial para desenvolvimento atlético juvenil. O GH é secretado em pulsos, com maior pulso noturno nos primeiros 90 minutos de sono profundo. Em adolescentes, essa secreção representa a principal fonte diária de GH, regulando o crescimento linear, anabolização muscular e mineralização óssea. Van Coulter et al., 2000, Takahashi et al., 2012. O eixo hipotálamo-hipófise testicular, responsável pela testosterona, é igualmente sensível ao sono. Lepro e Van Coulter, 2011, documentaram que restrição do sono para 5 horas por noite durante uma semana reduziu testosterona em 10 a 15% em jovens, magnitude comparável a 10 a 15 anos de envelhecimento. A regulação glicêmica também é afetada. Restrição do sono durante 6 noites reduziu sensibilidade à insulina em 30%, Spiegel et al., 1999, comprometendo disponibilidade de glicogênio muscular durante exercício. Spiegel et al., 2004, documentaram que uma semana de restrição de sono aumentou grelina, fome, em 24% e reduziu leptina, saciedade, em 18%, alterando padrões alimentares. 3,4 Dimensões psicológicas e cognitivas. O voleibol exige atenção sustentada e seletiva, antecipação, tomada de decisão rápida sob pressão, regulação emocional e coesão tática. Todas essas funções são mediadas pelo córtex pré-frontal, região mais vulnerável à privação do sono. Harrison e Horne, 2000, demonstraram que privação de sono prejudica funções executivas, planejamento, flexibilidade cognitiva, inibição de respostas impulsivas e criatividade. Em esporte situacional como o voleibol, essas funções determinam a diferença entre decisão eficaz e erro técnico-tático. Van Dongen et al., 2003, documentaram que restrição crônica de 6 horas de sono por noite produziu déficits de atenção progressivamente cumulativos, ao final tão severos quanto após 24 horas de privação total. Baum et al., 2014, encontraram que atletas com sono abaixo de 6 horas apresentavam scores mais elevados em ansiedade, depressão e confusão mental, e mais baixos em vigor e autoconfiança.
No voleibol, esses efeitos traduzem-se em maior vulnerabilidade a estados de choque, erros impulsivos em momentos decisivos e dificuldade de manutenção do foco. Tuenge et al., 2018, analisaram dados de mais de 500 mil adolescentes e documentaram associações significativas entre aumento no uso de dispositivos digitais, redução do sono e incremento de sintomas depressivos. 4. Uso de celulares no contexto esportivo juvenil. Pesquisa do Comitê Olímpico do Brasil, 2019, revelou que mais de 80% dos jovens atletas entre 14 e 18 anos utilizavam smartphones por mais de 2 horas após as 22 horas, com média de 3,4 horas após o jantar. No voleibol, técnicos relataram sonolência matinal durante aquecimentos e queda de intensidade em treinos diurnos. A pesquisa TIC Domicílios, cetic.br, 2022, revelou 220 milhões de smartphones ativos no Brasil, com penetração de 98% entre adolescentes de 10 a 17 anos. Entre conectados, 73% usam o dispositivo na cama antes de dormir e 61% acordam durante a noite para verificar notificações. O design de aplicativos, Instagram, TikTok, jogos, streaming, é deliberadamente construído para maximizar engajamento através de reforço variável, notificações em tempo real e conteúdo infinitamente rolável. Billier et al., 2015, descreveram o uso problemático de smartphones como incapacidade de controlar o tempo de uso apesar de consequências negativas. A pressão social amplifica o problema, pertence a grupos de WhatsApp, conversas noturnas e acompanhamento de influenciadores são percebidos como necessidades sociais. A percepção de que não participar equivale à exclusão social cria dilema para o jovem atleta. Esselmans e Van den Boeck, 2016, denominaram esse fenômeno Fear of Missing Out, FOMO, associado significativamente ao uso noturno de smartphones e privação do sono. 5 estratégias de intervenção e desenvolvimento de talentos. 5,1 protocolos de higiene do sono. Vitale et al., 2019, recomendam manutenção de horários regulares de dormir, despertar, inclusive fins de semana, ambiente escuro, silencioso, com temperatura entre 18 a 20 graus Celsius, eliminação de dispositivos eletrônicos do quarto ou janela de abstinência digital de 60 a 90 minutos antes do sono, rotinas de relaxamento como leitura física, alongamento leve ou técnicas de respiração. Filtros de luz azul, modo noturno, têm eficácia modesta, reduzem emissão na faixa prejudicial, mas não eliminam efeitos sobre melatonina nem suprimem ativação cognitiva associada ao conteúdo digital, Vanderlei et al., 2015. São úteis como complemento, não substituto da redução real do uso. No nível familiar, remoção física de dispositivos do quarto à noite, definição participativa de regras sobre horários de telas, rituais familiares noturnos de desaceleração, Chaput et al., 2020. No nível institucional, incorporação de métricas de sono no monitoramento de cargas, workshops educativos sobre neurociência do sono, políticas institucionais sobre uso de dispositivos em concentrações e pré-competição, treinamento de técnicos para reconhecer sinais de privação crônica, Ma et al., 2011, Grandner et al., 2017. Ferramentas de monitoramento, IQSP, escala de Epworth, wearables, têm crescido no esporte profissional e podem ser incorporadas às categorias de base, Fulagar et al., 2015. No nível sistêmico, treinos matutinos precoces contrariam a neurobiologia do atraso circadiano adolescente. Adiar início das atividades para após as 9 horas, quando possível, está alinhado com recomendações da Academia Americana de Pediatria, Owens et al., 2014. 5,2 Implicações para o desenvolvimento de talentos. O modelo tradicional de desenvolvimento esportivo, centrado em treinamento técnico-tático e preparação física, negligencia sistematicamente a qualidade do sono como plataforma neurobiológica de recuperação, aprendizagem e crescimento. A formação de atletas de alto nível é processo de adaptação biológica progressiva ao estresse do treinamento.
Para otimização, o organismo precisa de períodos adequados de recuperação onde processos anabólicos superam catabólicos, memórias motoras se consolidam e o sistema nervoso se reconecta. O sono é o período de maior potencial para esses processos. Privar o atleta de sono é privar o organismo da janela de adaptação mais importante. Halson, 2014. Atletas que desenvolvem hábitos saudáveis de sono durante formação chegam às categorias adultas com sistemas neuroendocrinos mais equilibrados, maior capacidade de recuperação, menor incidência de lesões e maior resiliência psicológica. Aqueles que acumulam déficits crônicos durante o período de maior plasticidade neurológica podem desenvolver padrões de desregulação que persistem na vida adulta, comprometendo a carreira atlética. A integração de conhecimentos de neurociência do sono ao repertório de técnicos e preparadores é demanda crescente do esporte de alto rendimento. Programas de formação precisam incorporar esse conhecimento como componente curricular obrigatório. Nedelec et al., 2015. A inclusão das famílias é indispensável. Pais precisam compreender que cuidado com o sono é parte integral do apoio ao desenvolvimento esportivo, tão importante quanto alimentação e equipamentos adequados. 6. Conclusão. Este artigo demonstrou que a tríade formada pelo uso noturno de dispositivos móveis, privação do sono e comprometimento da performance em atletas de base do voleibol constitui problema real, mensurável e urgente, com bases neurobiológicas bem estabelecidas e soluções ao alcance dos atores do desenvolvimento esportivo juvenil. A exposição à luz azul de smartphones suprime a secreção de melatonina, retarda o início do sono e fragmenta sua arquitetura, reduzindo fases de sono profundo e REM, essenciais para a recuperação física e consolidação da memória motora. Esse comprometimento produz déficits cumulativos na potência muscular, tempo de reação, coordenação motora, funções cognitivas e regulação emocional. A dimensão neuroendocrina revela que privação do sono compromete secreção de GH, eleva cortisol, reduz testosterona e desregula hormônios metabólicos, criando estado biológico que contradiz objetivos do treinamento. Não adianta aumentar volume e intensidade do treino se o atleta não tem condições neurobiológicas de adaptação porque a plataforma de recuperação foi comprometida pela exposição noturna às telas. As implicações práticas são claras. Clubes, federações e famílias precisam reconhecer o sono como variável de treinamento, não recurso secundário sacrificável em favor do entretenimento digital. Isso exige protocolos estruturados de higiene do sono, políticas institucionais de uso de tecnologia, educação continuada e envolvimento ativo das famílias. Como recomendações para pesquisas futuras, identifica-se a necessidade de estudos longitudinais com atletas de base brasileiros monitorando objetivamente padrões de sono, uso de dispositivos e indicadores de desempenho ao longo de temporada completa, estudos de intervenção que testem a eficácia de programas educativos específicos sobre higiene do sono e uso de tecnologia, e investigação sobre diferenças de sexo nas respostas ao sono insuficiente. O voleibol brasileiro possui uma das tradições mais ricas e bem-sucedidas do esporte mundial. Proteger e potencializar o desenvolvimento de novas gerações exige que o conhecimento científico oriente práticas esportivas cotidianas, e poucas áreas oferecem retorno tão grande sobre investimento educativo quanto a neurociência do sono aplicada ao esporte de base. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. Referências: Baum, A. L. et al. Sleep and Performance in the Athlete. Journal of Clinical Sport Psychology, v. 8, número 3, p. 273 a 294, 2014. Billier, J. Problematic Use of the Mobile Phone, a Literature Review and a Pathways Model. Current Psychiatry Reviews, v. 8, número 4, p. 299 a 307, 2012. Billier, J. et al. The Role of Urgency and its Underlying Psychological Mechanism SMS in Problematic Behaviors. Behavior Research and Therapy, v. 45, número 5, p.
203 a 213, 2015. Kajoshin, C. et al. Evening Exposure to a Light Emitting Diodes, LED, Backlit Computer Screen Affects Circadian Physiology and Cognitive Performance. Journal of Applied Physiology, v. 110, número 5, p. 1432 a 1438, 2011. Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. TIC Domicílios 2022. São Paulo, cetic.br, 2022. Chang, A. M. et al. Evening Use of Light Emitting Ereaders Negatively Affects Sleep, Circadian Timing, and Next Morning Alertness. Proceedings of the National Academy of Sciences, v. 112, número 4, p. 1232 a 1237, 2015. Chaput, J. P. et al. Sleep Timing, Sleep Consistency, and Health in Adults, a Systematic Review. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, v. 45, n. 10, SUPPL. 2, p. S232 S247, 2020. Chua, L. Y. M. et al. Donepezil improves episodic memory in young individuals vulnerable to the effects of sleep deprivation. Sleep, v. 29, número 9, p. 1139 a 1145, 2006. Crowley, S. J. et al. Adolescent Changes in the Homeostatic and Circadian Regulation of Sleep. Developmental Neuroscience, v. 36, número 3 a 4, p. 250 a 261, 2014. Kizailer, C. A. Perspective, Casting Light on Sleep Deficiency. Nature, v. 497, número 7450, p. S13, 2013. Diekelman, S. Borne, J. The Memory Function of Sleep. Nature Reviews Neuroscience, v. 11, número 2, p. 114 a 126, 2010. Dinges, D. F. et al. Cumulative Sleepiness, Mood Disturbance, and Psychomotor Vigilance Performance Decrements during a week of sleep restricted to 4 a 5 hours per night. Sleep, v. 20, número 4, p. 267 a 277, 1997. Drummond, S. P. A. et al. Altered Brain Response to Verbal Learning Following Sleep Deprivation. Nature, v. 403, número 6770, p. 655 a 657, 2005. Esselmans, L. Van den Boek, J. Bedtime Mobile Phone Use and Sleep in Adults. Social Science and Medicine, v. 148, p. 93 a 101, 2016. Fulagar, H. K. et al. Sleep and Athletic Performance, The Effects of Sleep Loss on Exercise Performance, and Physiological and Cognitive Responses to Exercise. Sports Medicine, v. 45, número 2, p. 161 a 186, 2015. Grandner, M. A. et al. Relationships among dietary nutrients and subjective sleep, objective sleep, and napping in women. Sleep Medicine, v. 18, p. 45 a 51, 2017. Hale, L. Guan, S. Screen Time and Sleep Among School-Aged Children and Adolescents, a Systematic Literature Review. Sleep Medicine Reviews, v. 21, p. 50 a 58, 2015. Halson, S. L. Sleep in Elite Athletes and Nutritional Interventions to Enhance Sleep. Sports Medicine, v. 44, n. SUPPL. 1, p. S13S23, 2014. Harrison, Y. Horne, J. A. The Impact of Sleep Deprivation on Decision Making, a Review.
Journal of Experimental Psychology, Applied, v. 6, número 3, p. 236 a 249, 2000. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2022. Rio de Janeiro, IBGE, 2022. Lepro, R. Van Coulter, E. Effect of 1 Week of Sleep Restriction on Testosterone Levels in Young Healthy Men. JAMA, V. 305, número 21, p. 2173-2174, 2011. Lepro, Rua et al. Sleep Loss Results in an Elevation of Cortisol Levels the Next Evening. Sleep, v. 20, número 10, p. 865 a 870, 1997. Ma, C. D. et al. The Effects of Sleep Extension on the Athletic Performance of Collegiate Basketball Players. Sleep, v. 34, número 7, p. 943 a 950, 2011. Morin, A. et al. Motor Sequence Learning Increases Sleep Spindles and Fast Frequencies in Post-Training Sleep. Sleep, v. 31, número 8, p. 1149 a 1156, 2008. Nedelec, M. et al. Sleep Hygiene and Recovery Strategy in Elite Soccer Players. Sports Medicine, v. 45, número 11, p. 1547 a 1559, 2015. Owens, J. et al. Insufficient Sleep in Adolescents and Young Adults, an Update on Causes and Consequences. Pediatrics, v. 134, número 3, p. E921 E932, 2014. Reiter, R. J. et al. Melatonin as an antioxidante, under promises but over delivers. Journal of Pineal Research, v. 61, número 3, p. 253 a 278, 2017. Spiegel, K. et al. Impact of Sleep Debt on Metabolic and Endocrine Function. The Lancet, v. 354, número 9188, p. 1435 a 1439, 1999. Spiegel, K. et al. Sleep curtailment in healthy young men is associated with decreased leptin levels, elevated GH-renin levels, and increased hunger and appetite. Annals of Internal Medicine, v. 141, número 11, p. 846 a 850, 2004. Stickgold, R. Sleep Dependent Memory Consolidation. Nature, v. 437, número 7063, p. 1272 a 1278, 2005. Takahashi, Y. et al. Growth Hormone Secretion During Sleep. Journal of Clinical Investigation, v. 47, número 9, p. 2079 a 2090, 2012. Tuomileto, H. et al. The Role of Sleep in the Treatment of Sports People. Sleep Medicine Clinics, v. 12, número 2, p. 293 a 304, 2017. Tuenge, J. M. et al. Decreases in Psychological Well-Being Among American Adolescents After 2012 and Links to Screen Time During the Rise of Smartphone Technology. Emotion, v. 18, número 6, p. 765 a 780, 2018. Van Coulter, E. et al. Age-related changes in slow-wave sleep and REM sleep and relationship with growth hormone and cortisol levels in healthy men. JAMA, v. 284, número 7, p. 861 a 868, 2000. Van der Helm, E. et al. REM Sleep Depotentiates Amygdala Activity to Previous Emotional Experiences. Current Biology, v. 21, número 23, p.
2029 a 2032, 2011. Van der Lelle, S. et al. Blue Blocker Glasses as a Countermeasure for Alerting Effects of Evening Light Emitting Diode Screen Exposure in Male Teenagers. Journal of Adolescent Health, v. 56, número 1, p. 113 a 119, 2015. Van Dongen, H. P. et al. The Cumulative Cost of Additional Wakefulness, Dose Response Effects on Neurobehavioral Functions and Sleep Physiology from Chronic Sleep Restriction and Total Sleep Deprivation. Sleep, v. 26, número 2, p. 117 a 126, 2003. Vitali, K. C. et al. Sleep Hygiene for Optimizing Recovery in Athletes, Review and Recommendations. International Journal of Sports Medicine, v. 40, número 8, p. 535 a 543, 2019. Walker, M. P. While We Sleep, Unlocking the Power of Sleep and Dreams. New York, Scribner, 2017. Walker, M. P. Stickgold, R. Sleep, Memory, and Plasticity. Annual Review of Psychology, v. 57, p. 139 a 166, 2004. Walker, M. P. et al. Practice with Sleep Makes Perfect, Sleep Dependent Motor Skill Learning. Neuron, v. 35, número 1, p. 205 a 211, 2002. Williamson, A. M. Fire, A. M. Moderate sleep deprivation produces impairments in cognitive and motor performance equivalent to legally prescribed levels of alcohol intoxication. Occupational and Environmental Medicine, v. 57, número 10, p. 649 a 655, 2000. Whitman, M. et al. Social Jet Lag, Misalignment of Biological and Social Time. Chronobiology International, v. 23, número 1 a 2, p. 497 a 509, 2006. Hashtag Estudando como sempre aprendendo como nunca. Atreva-se. Desafie-se. Aperfeiçoe-se.